É verdade, agindo Deus, quem poderá impedir a tua bênção, meu irmão, minha irmã? Muito boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Alberto Brasil, pastor presidente do Ministério Igreja Evangélica Árvore da Vida em Rocha Miranda, Rua Ibirapuitã, número 283, a Rua do Edifício Nelson Mandela, próximo à Escola Municipal Itália, e a 40 ADP na Avenida dos Italianos. E eu quero convidar vocês para participar de um de nossos cultos. Por enquanto, por causa da pandemia, culto só no domingo, EBD às 17 horas e das 18 às 19h30, nosso culto de agradecimento e adoração ao nosso Deus. Você é nosso convidado. E de segunda a sexta-feira, pelo Facebook e também pelo YouTube, eu quero convidá-los para estar participando do estudo do Antigo Testamento. Nós estamos no segundo livro dos Reis. Hoje a leitura se dará a partir do capítulo de número 14. Abram as suas Bíblias. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 14. Nós estudamos até sexta-feira o capítulo 13, que falou da morte de Eliseu,
E nós falamos ali que o crente morre também de enfermidade, tá? O crente, ele morre como qualquer uma outra pessoa, porque somos a mesma matéria, a mesma carne. E temos que passar pela morte. Por falar em morte, hoje os meus pêsames vai para o meu querido Lucas, noivo da nossa diaconisa Tamires Cristina, que perdeu a sua vozinha, e eu quero aqui desejar os meus pêsames para toda a família, ali para o avô do Lucas, a mãe, o pai, para toda a parentela, né? Perda, nós nunca vamos aprender a lidar com a perda. Sempre vai ser alguma coisa muito dolorosa para amigos, para familiares, principalmente. E eu quero desejar os meus pêsames, em nome também de todo o Ministério Árvore da Vida, a pastora Luciane, todos os pastores, todos os obreiros, e que o Senhor conforte o coração de toda a família. Bom, nós vamos então estarmos nos preparando para a leitura, mas eu quero pedir que vocês coloquem o nome de vocês no caderno de oração, ou fazer o pedido aí através que quem coloca no caderno de oração sou eu então, tá bom? Deus abençoe a você, abençoe a sua casa, e nós vamos estar orando pela vida de cada irmão. Então já façam seus pedidos. Eu quero cumprimentar aqueles que já estão conosco. Meu querido Carlos Cordeiro, Deus abençoe a você, Deus abençoe a Aline, a Raquelzinha, minha querida Thelma Fonseca Pereira, Deus abençoe, nossa diaconisa Monique Pedroso Carvalho, Cláudio, toda a família, pastora Genilda, todo o povo que está conosco já nessa noite, a Rojane Garcia, também conosco Ana Beatriz, Bia, Deus abençoe a você, toda a sua família, e a toda que vai entrar ainda vai estar conosco no decorrer dessa programação. Façam os seus pedidos de oração, e eu quero estar então orando pela vida de cada um dos meus amados e queridos irmãos. Bom, no capítulo 13, o finalzinho, falou sobre a morte do profeta Eliseu, falou sobre a instrução que ele deu também a um rei de Israel para poder vencer os sírios, só que ele não seguiu ali aquilo que Eliseu tinha dito corretamente, e ele então venceu 3 batalhas e depois veio a perder outras tantas. E no capítulo 14 nós vamos entrar então aonde diz que Amazias mata os matadores de seu pai. Vamos então do versículo 1 ao versículo 7, segundo livro dos Reis, capítulo 14. Eu quero declarar, assim como o apóstolo Paulo declarou, eu também quero declarar: assim como eu recebi do Senhor, assim eu também vos ensinei. Para isto é necessário que você abra a sua Bíblia e compare comigo tudo aquilo que eu vou estar ministrando. Diz assim a palavra de Deus: no ano 2º de Joás, filho de Joacás, rei de Israel, começou a reinar Amazias, filho de Joás, rei de Judá. Tinha 25 anos quando começou a reinar, e 29 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Jeoadã de Jerusalém. E ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, ainda que não como Davi seu pai. Fez, porém, conforme tudo o que fizera Joás seu pai. Tão somente os altos se não tiraram, porque ainda o povo sacrificava e queimava incenso nos altos. Sucedeu, pois, que, sendo já o reino confirmado na sua mão, matou os seus servos que tinham matado o rei seu pai. Porém, os filhos dos matadores não matou, como está escrito no livro da lei de Moisés, no qual o Senhor deu ordem, dizendo: não matarão os pais por causa dos filhos, e os filhos não matarão por causa dos pais, mas cada um matará por causa do seu próprio pecado. Versículo 7. E Amazias feriu a 10.000 edomitas no Vale do Sal, e tomou a Selá na guerra, e chamou seu nome Joquitiel até o dia de hoje. Lemos então do versículo 1 ao versículo de número 7. E agora vamos às explicações destes primeiros 7 versículos. Por enquanto isso,
façam os seus pedidos de oração, eu estarei orando pela vida de cada um dos meus amados irmãos, e assim nós daremos sequência àquilo que Deus tem colocado no nosso coração nesta noite. Bom, versículo 1 diz que no segundo ano do reinado de Jeoás, filho de Joacás, rei de Israel, começou a reinar Amazias, filho de Joás, rei de Judá. Ele tinha 25 anos quando ele começa o seu reinado. E ali então, ele vai governar, vai reinar 29 anos em Jerusalém. E o nome da mãe dele era Jeoadã de Jerusalém. O versículo 3 vai falar uma coisa muito importante que nós devemos sempre notar, procurar perceber esses versículos que falam. E fez ele, o que era reto aos olhos do Senhor, ainda que não como Davi seu pai. Vamos entender isso aqui? Fazer o que era reto, ou fazer o que é reto ainda hoje, aos olhos do Senhor, é o quê? É obedecer, é se submeter, é trabalhar, é fazer o que Deus tem para que eu e você faça para glorificarmos o nome do Senhor. Ontem nós tivemos momento de louvores lindo no culto da Igreja Árvore da Vida. Aquilo ali sobe, o louvor sobe para Deus com muito fervor. Mas também a outra forma de adorar é quando você é fiel, é quando você age com honestidade, age com justiça diante de qualquer situação. Não importa o que você vai passar, se você tiver uma vantagem que vai prejudicar alguém, você não vai tomar e vai fazer uso dessa vantagem prejudicando alguém. Você vai fazer sempre o que agrada, sempre o que é reto aos olhos do Senhor. Diz que ainda que não como Davi seu pai. Davi não era pai dele. Ele tinha o pai até que foi morto. Quando fala Davi seu pai, está falando da linhagem de Judá, da linhagem de Davi, como o próprio Davi, e até chegar a Jesus Cristo, quando Bartimeu, o cego, fala: Jesus Cristo, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Então está seguindo a linhagem ali. Quando diz que ele fez o que era reto, não como Davi seu pai, fez, porém, conforme tudo o que fizera Joás seu pai. Então ele não tinha dois pais. O pai dele, biológico aqui, era Joás. Ele fez tudo quanto Joás fez. Ele fez o que era reto. Só que Joás fez o que era reto até a morte do sacerdote Joiada. Eu tenho que prestar muita atenção com isto, e você também. Já falei aqui, mas quero dar um outro exemplo, falando de que a primeira igreja a qual eu me membrei, eu estive ali durante 9 anos, saí como diácono, ministério de Boa Esperança. Eu estive na matriz com o saudoso pastor Horácio, um homem de Deus, incomparável. Eu não vi ninguém até hoje que pudesse ter a integridade que o pastor Horácio da Silva Júnior teve no ministério dele. Então, eu saí daquele ministério. Não é porque eu saí ali do lado do pastor Horácio que agora eu tenho que começar a fazer o que é errado, não. Eu tenho que fazer exatamente aquilo que eu aprendi, eu usar no meu ministério para fazer aonde quer que eu andar. Joás, aqui, Joás, ele aprendeu com o sacerdote Joiada, mas assim que Joiada morreu, ele começou a fazer o que era errado. Então o filho dele aqui vai fazer conforme ele fez, as coisas certas que ele fez. Tão somente os altos se não tiraram, porque ainda o povo sacrificava e queimava incenso nos altos. Sucedeu, pois, que, sendo já o reino confirmado na sua mão, matou os seus servos que tinham matado o rei seu pai. Ele espera confirmar o reino na mão. Depois que este reino está confirmado, então ele vai acertar contas ali com aqueles que haviam conspirado contra o seu pai e matado o seu pai, e ele mata também. Só que ele vai guardar a lei do Senhor, do livro a qual Deus mandou que Moisés escrevesse. Versículo 6 diz: porém os filhos dos matadores não matou, como está escrito no livro da lei de Moisés, no qual o Senhor deu ordem, dizendo: não matarão os pais por causa dos filhos, e os filhos não matarão por causa dos pais, mas cada um será morto pelo seu pecado. Então nós entendemos com isso que antes
Acontecia assim. Quando iam matar, matavam uma família inteira porque o pai havia pecado. Matavam uma família inteira porque o filho havia pecado. E Deus, então, muito justo, ele fala: você não vai matar os pais pelo que o filho está fazendo. E não vai matar também os filhos pelo pecado do pai. Cada um vai pagar com o pecado que ele cometer. Assim também a nossa salvação. A nossa salvação, ela é individual. A minha salvação, eu não posso levar a princesa Luciane, minha esposa, comigo, porque eu quero na salvação que ela vá. Eu tenho que pregar para ela, eu tenho que dar exemplo para ela, eu tenho que orar por ela, eu tenho que fazer o possível para que ela esteja dentro da aliança, como ela também por mim. Mas ela não pode me salvar e eu não posso salvar Luciane. A salvação, ela é individual. Agora, pelo meu testemunho, pelo teu testemunho dentro da tua casa, é que também as pessoas irão se salvar. Mas você não tem a capacidade, nem eu, de salvar ninguém. Cada um vai pagar pelo seu pecado. Se o meu filho se converteu, ele vai então subir porque ele se converteu. Se ele não se converteu, ele não iria porque ele não se converteu. Eu vou orar. Eu vou continuar orando, vou continuar buscando, mas cada um dará conta de si no dia do juízo. Então aqui não se matava mais os pais por causa do pecado dos filhos. Então aqui o rei vai mandar matar todos os matadores que mataram seu pai. Porém os filhos dos matadores não matou, como está escrito no livro da lei de Moisés, no qual o Senhor deu ordem dizendo: não matarão os pais por causa dos filhos, e os filhos não matarão por causa dos pais, mas cada um será morto pelo seu pecado. Amazias feriu a 10.000 edomitas no Vale do Sal, e tomou a Selá na guerra, e chamou seu nome Joquitiel até o dia de hoje. Nós lemos até aqui. Eu quero pedir que você faça o seu pedido de oração, já coloque aí, para que eu possa estar orando por você ao final desta programação. Que você, meu amado, você, minha amada que está conosco, faça o seu pedido. Meu querido Paulo Augusto, saudade Paulinho, que Deus abençoe a você, toda a sua casa. Minha querida Silvandira dos Santos, minha querida poetisa Cristiano Garcia, meu filho Ângelo Ferreira, Deus abençoe Ângelo, te amo, que Deus continue abençoando Ângelo. Meu querido Paulinho Ferreira, esposo da nossa querida pastora Jaqueline Velasco, que também esteve conosco ontem, o Paulinho. Minha querida Margarida, Margarida, te amo, beijo no seu coração, estamos orando por toda a família. Rejane Garcia, seja bem-vinda, e todo esse povo lindo que está conosco. Façam seu pedido de oração, coloquem escrito, para que eu possa estar orando pela vida de cada um dos meus amados e queridos irmãos. Vamos então dar sequência, vamos dar continuidade à palavra, capítulo de número 14, do segundo livro dos Reis. Vamos ler então a partir do versículo 8 agora. Então Amazias enviou mensageiros a Jeoás, filho de Joacás, filho de Jeú, rei de Israel, dizendo: vem, vejamo-nos face a face. O que era ver-se face a face? Era colocar-se em posição de guerra, um exército contra outro, um reino contra outro. Então, ele vai chamar ali, né, como era o ditado popular no meio, a gíria passada, né, vem fazer na mão comigo. Ele está chamando ali, então, o rei para guerrear com ele. Então, ele fala, ó, vem que eu quero te ver face a face. Versículo 9, Jeoás, rei de Israel, vai enviar a Amazias, rei de Judá, dizendo: o cardo que está no Líbano enviou ao cedro que está no Líbano, dizendo: dá tua filha por mulher a meu filho. Mas os animais do campo que estavam no Líbano passaram e pisaram o cardo. Aqui é uma parábola. Aqui então o rei ele vai estar falando por outro rei: olha, não pense que você vai conseguir fazer alguma coisa contra mim,
porque o meu exército é mais forte, o meu exército está mais preparado. Então não pense que você vai conseguir. A comparação entre o cardo, que era espinhos, que era coisa sem valor, e falando então sobre o cedro era madeira de lei, a melhor madeira do Líbano. Então ele compara uma boa madeira, uma madeira de lei, alguma coisa que tivesse valor, com cardo que não tinha valor, a espinhos, né, que eram lançados fora. Então ele diz aqui, então, o cardo que está no Líbano enviou ao cedro. Então o cardo era o que não tinha valor, enviou para o cedro, que era madeira de lei, dizendo: dá tua filha por mulher a meu filho. Mas os animais do campo que estavam no Líbano passaram e pisaram o cardo. Então não precisou nem ele lutar, né? Ali então os próprios animais pisaram. Versículo 10: na verdade, feriste os edomitas e o teu coração se ensoberbeceu. Gloria-te disso e fica em tua casa. E por que te entremeterias no mal, para caíres tu e Judá contigo? Ele está falando, ó, você venceu os edomitas. Aqui está falando que ele teve uma guerra e venceu 10.000 edomitas. Então você venceu os edomitas, fica na tua. Não vai entrar em mais guerra nenhuma, porque você vai perder. Por que você vai cair com todo Judá, se metendo numa briga que você não tem que entrar? Então o rei manda esse recado para ele, para o rei de Judá, mas ele não vai aceitar esse recado. Vamos ver então, versículo 11. Mas Amazias não ouviu, e subiu Jeoás, rei de Israel, e Amazias, rei de Judá, e viram-se face a face em Bet-Semes, que está em Judá. Então, um exército diante do outro exército, preparado para uma batalha. Isso é ver-se face a face. E Judá foi ferido diante de Israel, e fugiu cada um para sua tenda. E Jeoás, rei de Israel, tomou Amazias, rei de Judá, filho de Joás, filho de Acasias, em Bet-Semes, e veio a Jerusalém, e rompeu o muro de Jerusalém, desde a porta de Efraim até a porta da esquina, 400 côvados. E tomou todo o ouro e a prata e todos os utensílios que se acharam na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei, como também os reféns, e voltou para Samaria. Ele teve uma grande vitória, né, sobre este rei. Ele vem então, leva todo o ouro, leva toda a prata, leva os reféns que estavam lá, e uma grande vergonha para aquele rei que não era para ter entrado naquela guerra, mas ele não ouviu. Ora, o mais dos atos de Jeoás, e o que fez, e o seu poder, e como pelejou contra Amazias, rei de Judá, porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel? E dormiu Jeoás com seus pais, e foi sepultado em Samaria, junto aos reis de Israel. E Jeroboão, seu filho, reinou em seu lugar. E viveu Amazias, filho de Joás, rei de Judá, depois da morte de Joás, filho de Joacás, rei de Israel, 15 anos. Ora, o mais dos atos de Amazias, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? E conspiraram contra ele em Jerusalém, e fugiu para Laquis, porém enviaram após ele homens até Laquis, e estes o mataram ali. Esse rei vai fugir e vai para uma cidade chamada Laquis, e lá ele fica escondido durante um tempo. Só que descobrem o paradeiro dele, mensageiros são enviados para lá, matam, conspiram contra ele e vão trazer o corpo dele para ser enterrado com dignidade. Embora eles matassem ele, acabassem com a apostasia dele, eles vão enterrar na cidade dos reis. Versículo de número 20. E o trouxeram em cima de cavalos e o sepultaram em Jerusalém, junto a seus pais na cidade de Davi. E todo o povo de Judá tomou Azarias, que era de 16 anos, e o fizeram rei em lugar de Amazias, seu pai. Azarias, pois, edificou a Elate e a restituiu a Judá, depois que o rei dormiu com seus pais. Nós vamos ver agora o reinado de Jeroboão II, não é aquele primeiro Jeroboão a qual a Bíblia
vai se referir todas as vezes que alguém fazia o que era errado, que não agradava os olhos de Deus, então falava, ó, agiu como Jeroboão. Esse Jeroboão II é uma outra pessoa, de uma outra linhagem já. No ano 15º do ano de Amazias, filho de Joás, rei de Judá, começou a reinar em Samaria Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, e reinou 41 anos, e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Nunca se apartou dos pecados de Jeroboão, de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar Israel. Então, este primeiro Jeroboão, o nome do pai dele era Nebate. Então, a Bíblia sempre, o autor fala aqui, ó, ele nunca se apartou e fez como Jeroboão, filho de Nebate. Então, está falando que este Nebate foi o pai do primeiro Jeroboão, que construiu os bezerros de ouro e fez o que era mal, como este rei está fazendo aos olhos do Senhor. Também este restabeleceu os termos de Israel, desde a entrada de Amate até ao mar da planície, conforme a palavra do Senhor Deus de Israel, a qual falara pelo ministério de seu servo Jonas, filho do profeta Amital, o qual era de Gate-Efer. Porque viu o Senhor que a miséria de Israel era muito amarga, e que nem havia encerrado, nem livre, nem quem ajudasse a Israel. E ainda não falara o Senhor em apagar o nome de Israel de debaixo do céu, porém os livrou por mão de Jeroboão, filho de Joás. Deus vai usar esse mau rei, ainda assim, para que pudesse livrar a Israel, para que não fosse totalmente destruído. Ora, o mais dos atos de Jeroboão, tudo quanto fez, e o seu poder, como pelejou e como reconquistou Damasco e Amate, pertencentes a Judá, sendo o rei de Israel, porventura não estão escritos no livro das crônicas do rei de Israel? E Jeroboão dormiu com seus pais, com os reis de Israel, e Zacarias, seu filho, reinou em seu lugar. Assim nós terminamos o capítulo 14, vamos ler alguns versículos do capítulo 15, mas eu quero pedir a vocês que façam os seus pedidos de oração, para que eu possa orar daqui a 10 minutinhos. Eu vou estar orando pela sua vida, vou estar orando pela sua casa. Peço aos amados irmãos que façam o seu pedido de oração. Minha querida Rosane Oliveira, Márcia Domingues, amamos a família Domingos. Marcinha, faça o seu pedido de oração. Cristiane Garcia, Paulo Augusto, Silvandira, meu filho Ângelo Ferreira, faça o seu pedido também. Paulinho Ferreira, olha, o Paulinho Ferreira e o Ângelo Ferreira não são parentes, tá? Só o sobrenome que é igual, tá? O Paulinho é o esposo da nossa pastora Jaqueline Velasco, e o Ângelo Ferreira Bastos é o meu filho, tá bom? O meu primogênito, a qual eu amo, e que Deus tem me dado a alegria de vê-lo na casa do Senhor. Também Maria Margarida Ferreira de Oliveira. Maria Margarida, faça o seu pedido de oração. Queremos orar por toda a sua família. A Rojane Garcia, faça o pedido. Carlos Cordeiro, Thelma Fonseca, Ana Beatriz, Genilda, façam seus pedidos, porque eu quero estar orando. Monique, minha querida Fabi Marques, prima, Deus abençoe a você, toda a sua casa. Faça também, Fabi, o seu pedido de oração, e estaremos orando por todos nossos e queridos irmãos nessa noite. Vamos ler mais alguns versículos e depois estarei orando então pela vida dos nossos amados irmãos. Capítulo de número 15, segundo livro dos Reis. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 7. No ano 27 de Jeroboão, rei de Israel, começou a reinar Azarias, filho de Amazias, rei de Judá. Tinha 16 anos quando começou a reinar, e 52 anos reinou em Jerusalém. E era o nome da sua mãe Jecolias, de Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Amazias, seu pai. Tão somente os altos se não tiraram, porque ainda o povo sacrificava e queimava incenso nos altos.
E o Senhor feriu o rei, e este ficou leproso até o dia de sua morte, e habitou numa casa separada. Porém Jotão, filho do rei, tinha o cargo da casa, julgando o povo da terra. Ora, o mais dos atos de Azarias e tudo o que fez, porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá? E Azarias dormiu com seus pais, e o sepultaram junto a seus pais, na cidade de Davi. E Jotão, seu filho, reinou em seu lugar. Versículo 1 ao versículo de número 7, vamos às devidas explicações para estes versículos, e em seguida estaremos então orando pela vida dos nossos amados irmãos. Se você não fizer o seu pedido, não escrever aí dizendo, pastor, eu quero oração pela minha vida conjugal, eu quero oração pela minha família, eu quero pela minha saúde, não precisa colocar coisas particulares, mas coloca, pastor, eu preciso de oração pela minha família, e Deus vai entender qual é a necessidade que você está passando. Mas não deixe de fazer o seu pedido, porque eu quero citar o teu nome quando estiver orando daqui a pouquinho. Versículo 1 diz que no ano 27 de Jeroboão, rei de Israel, começou a reinar Azarias, filho de Amazias, rei de Judá. Ele tinha só 16 anos quando começou a reinar, e 52 anos ele reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Jecolias de Jerusalém. E diz o versículo 3 que ele fez o que era reto ao Senhor. Quero salientar bem para você o que é fazer o que é reto aos olhos do Senhor. Fazer o reto que é aos olhos do Senhor é andar em obediência, em submissão, andar em verdade, andar fazendo justiça, não tirando proveito de nada, ainda que isto possa trazer benefícios financeiros. Abra mão disso, porque não vai valer a pena. Então, fazer reto aos olhos do Senhor é você ser uma pessoa justa, como foi Jó. Jó, por enquanto Satanás passeava, rodeava toda a terra, Deus então pergunta, Satanás, de onde você está vindo? Ele diz, olha, de passear, de rodear por toda a terra. Aí Deus fala, tu estava rodeando toda a terra? Então você viu o meu servo Jó, homem reto, íntegro e que se desvia de mal? Prestar atenção, homem reto. Não havia quem pudesse falar alguma coisa de Jó. Não havia, a não ser que fosse calúnias, mas coisas verdadeiras que ele tivesse feito de mal não havia. Então, viste o meu servo Jó, homem reto, temente a Deus, que se desvia do mal? Aí Satanás vai falar, também pudera, né? Ele é o mais rico do Oriente, ele tem os filhos mais bonitos, as filhas mais bonitas, ele tem saúde. Aí Deus diz, toca em tudo, toca na saúde, toca nos filhos, mas não toca na alma de Jó. Então, Deus fez que Satanás ali viesse tirar tudo quanto Jó tinha, só não tirou a dignidade. A dignidade permaneceu com Jó. Sofreu durante um tempo, mas ele guardou a sua integridade, a sua retidão para com Deus. Então, nós vemos que este homem fez o que era reto aos olhos do Senhor. Isto é fazer o que é reto diante do Senhor. Agora, fazer o que é mal diante dos olhos do Senhor é o crente estar mentindo, é o crente estar passando alguém para trás, é o crente estar adulterando, é o crente estar fazendo aquilo que não agrada a Deus. Então isto é o que não é reto diante dos olhos do Senhor. Se eu quero agradar a Deus, se eu quero receber as bênçãos de Deus, eu tenho que fazer, como aqui está escrito, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Amazias, seu pai. Tão somente os altos se não tiraram, porque ainda o povo sacrificava e queimava incenso nos altos. E o Senhor feriu o rei, e este ficou leproso até o dia da sua morte. E habitou numa casa separada. Porém Jotão, filho do rei, tinha o cargo da casa, julgando o povo da terra. Nós vamos saber, não aqui, mas o livro de Crônicas, ele vai estar relatando as mesmas coisas do livro de Reis. Tem o primeiro livro dos Reis,
o segundo que nós estamos lendo, depois vamos entrar no primeiro livro das Crônicas e no segundo. Então, esses detalhes que o autor não falou por que Deus feriu a este rei que fez o que era reto aos olhos dele de lepra, lá em Crônicas nós vamos saber com mais detalhes, tá? É só você guardar bem e ver que este rei, ele foi ferido de lepra e ele habitou fora da cidade, porque era esta a lei de Israel. Todo leproso não podia habitar dentro da cidade, ele tinha que ficar num lugar separado porque contaminava. Eu fico imaginando nos tempos de hoje. Eu fico imaginando se hoje acontecesse isso também aqui, ou se acontecesse o que está acontecendo, a Covid-19. Nós temos visto todo mundo junto e misturado, como fala por aí. Estamos junto e misturado mesmo. Não há respeito, não há dignidade, não há respeito com os pais. Eu vou colocar para vocês, qualquer dia, foi no jornal, depois você veja o jornal da Record de sexta-feira. No Jornal da Record de sexta-feira, eu mostrei a princesa Luciane, a entrevista falando que os jovens em Minas, em outros lugares, aqui no Rio, os jovens estão como se não tivesse acontecido nada. E eles estão morrendo, só que deles morrem 4%. Enquanto idoso como eu, acima de 60 anos, 74%. Então os jovens não estão nem aí para isso. E eu vi uma moça, ela falando que em dezembro do ano passado, né, a mãe dela falou, olha, é uma festa, a mãe falou, filha, não vai à festa porque você pode se contaminar nessa festa, fica em casa, não é tempo de sair. Mas ela queria ir tanto àquela festa que ela foi à festa, ficou na festa e voltou contaminada da festa. O primeiro a pegar Covid foi o filhinho dela, só que o filhinho dela estava imunizado, né? Tinha mais resistência, então o filhinho pegou o marido, pegou a mãe saudável. Apareceram as fotos, vídeo da mãe com saúde, a mãe que tinha dito a ela, filha, não vai, você pode se contaminar. Foi para o hospital e nunca mais voltou. E ela declarou ali dizendo, olha, nunca mais eu vou ser feliz na minha vida. Nunca mais eu vou ter alegria porque eu sei que fui eu a coautora da morte da minha mãe. Se eu não tivesse ido para aquela festa, minha mãe estaria viva até hoje. Então, olha, o sentimento de todos nós deveria ser não depois que aconteceu, mas tinha que ser agora, neste momento, nos conscientizarmos que nós não podemos estar misturados e juntos. Quando não para ir para o trabalho tem que ir, não tem jeito. Você que trabalha, eu que trabalho, eu tenho que ir, não tem jeito. Mas aqueles que não precisam e vão se aglomerar estão sendo coautores da morte dos pais, dos avós, dos colegas de trabalho. 4% só de jovens é que morrem, enquanto 70 e tantos por cento de pessoas acima de 60 anos, assim como eu. Então nós temos que ter muito cuidado porque somos coautores. Nós lemos então aqui que Azarias dormiu com seus pais e o sepultaram junto a seus pais na cidade de Davi, e Jotão, seu filho, reinou em seu lugar. Nós vamos agora nos preparar para aquele momento de oração, e eu quero então, você que já fez o seu pedido de oração, eu quero estar falando o seu nome e quero estar iniciando esta oração nesta noite. Nós vamos estar orando pela vida da minha querida Camila Isabelle, Deus abençoe Camilinha, pela minha querida Fabi Marques e toda a família Marques, pela Rosane Oliveira e toda a família, minha querida Márcia Domingues e toda a família Domingues, Cristiane Garcia e toda a sua parentela, meu querido Paulo Augusto e toda a parentela, Silvandira dos Santos e família, meu filho Ângelo Ferreira e toda a nossa família, Paulinho Ferreira, pastora Jaqueline Velasco e família, Maria Margarida Ferreira de Oliveira e família, Rosane Oliveira, Rosane Garcia e família, Carlos Cordeiro e família. Vamos estar orando também pela Thelma Fonseca Pereira e família, pela Ana Beatriz e toda a família, a sua mamãe Genilda Oliveira, pela Monique Pedroso e por todos vocês que estão conosco nesse dia. Paulo Augusto está pedindo
saúde, pela de emprego para o Zeca. Vamos estar orando também, Paulinho. Vamos estar orando aí então pela vida dos nossos irmãos. Carlos Cordeiro pede oração pela esposa Aline, saúde, pela Raquel, por toda a família. Nós vamos aproveitar então este momento para falar com Deus, porque nos é chegado o momento de oração. Vamos falar com Deus. É momento de oração. Vamos falar com Deus. Soberano e eterno Deus, Criador dos céus e também da terra, Pai bendito, amado e querido, em nome de Jesus, eu levanto, Pai, a minha voz em oração, meu Pai amado, para te pedir, Senhor, que tu venhas, ó Deus, entrar com um grande mover, com um grande operar. Eu quero colocar, meu Pai, tua serva Valcenira Almeida, toda a família da Val, meu Pai amado, eu coloco em tuas mãos a saúde. Visita, meu Pai amado, entra com teu poder, o teu agir, meu Pai, na casa, na parentela, meu Pai, da tua serva Valcenira. Toma também a Camila Isabelle, meu Pai. Ó Deus, visita ela, meu Pai, a saúde, a família, a casa. Toma, Pai, tua serva, Pai, Thelma Fonseca Pereira, a saúde da Thelminha, meu Pai, eu coloco em tuas mãos a sua mãe. Visita, meu Pai, a mãe da Thelma. Ó Deus amado, cura, liberta, salva. Toma o Edson também em tuas mãos, faça uma obra na vida dele, Pai. Coloco diante de ti também a vida, meu Pai querido Senhor, meu Pai, da irmã da Thelma, os irmãos, a sobrinha, a vida, meu Pai, dos filhos e filhas, meu Pai. Ó Deus amado, genro e nora, os netos, meu Pai querido Senhor da glória. Toma, Pai, a Paula, a sua mãezinha, toda a parentela, meu Pai amado. Ó Deus amado, a avó do Miguel, visita também, meu Pai, entra com teu poder, o teu agir. Senhor, tu podes fazer milagre. Eu te peço, Pai querido, também pela minha prima Fabi Marques, Pai. Visita a família, o seu trabalho, a sua parentela, a Irene, meu Pai. Toma em tuas mãos toda a família Marques, eu coloco em tuas mãos, abençoa, guarda, livra. Toma a Rosane Oliveira, meu Pai, os filhos, a parentela. Toma também, meu Pai, a tua serva Márcia Domingues, o esposo, a filha, o filho. Toma em tuas mãos toda a família Domingues, meu Pai. Abençoa, guarda, salva os que não são salvos, liberta os cativos, cura os enfermos, Pai. Eu entrego em tuas mãos também a tua serva Cristiane Garcia, meu Pai. Visita a Cris, visita a sua filhinha, visita a sua parentela, meu Pai. O ministério, o chamado, Pai, da Cris, eu coloco diante de ti. Visita também, Pai, teu servo Paulo Augusto. Abençoa ele, meu Pai querido Senhor, a saúde, as finanças, a vida espiritual. Toma o Zeca, Pai, abre uma porta de excelência para o Zeca. Toma em tuas mãos, meu Pai, o sobrinho do teu servo, a prima, a irmã do teu ungido lá em Portugal. Toda a parentela do Paulo Augusto eu coloco em tuas mãos. Visita também a Silvandira dos Santos, Pai, toda a sua parentela, toda a sua família, a saúde. Guarda a entrada, a saída, livra de todo mal. Toma, Senhor, a vida do meu filho Ângelo Ferreira Bastos, Pai. Deus, abençoa, meu Pai querido Senhor, a loja ali, meu Pai amado, Senhor, confirma, livra ele, meu Pai, ó Deus, de toda a malignidade deste tempo. Prospera as mãos do meu filho nesta loja, meu Pai, guardando ele. Toma em tuas mãos Milena, toma em tuas mãos Alexandre, toma a Sofia, guarda, meu Pai amado, meus netos, a minha filha Jennifer, Pai. Eu coloco diante de ti a vida da Ana e Cristina e o Cristiano Júnior, Senhor, a vida de Jurani, meu Pai. Visita, meu Pai, toda a família Santos Ferreira, eu apresento a ti. Visita, meu Pai, também teu servo Paulinho Ferreira, meu Pai. Toma a saúde dele, toma em tuas mãos, meu Pai querido Senhor, sua mãezinha, a saúde dela. Toma o Wallace, pastora, meu Pai, Jaqueline Velasco, Pai, toda a sua parentela, eu apresento perante a ti a saúde, o ministério da tua ungida, Pai. Com
confirma a cada dia. Toma, Pai, tua serva Maria Margarida Ferreira de Oliveira, toda a família, meu Pai, da tua serva Margarida, eu coloco perante a ti, diante de ti. Visita cada um, entra com teu poder. Toma Rujane Garcia, toda a sua parentela, a saúde, meu Pai, vai visitando, cortando e qualquer mal, meu Pai. Toma, Pai, teu servo Carlos Cordeiro, o ministério, a vida espiritual, a vida da Aline, o trabalho dele, o trabalho da Aline, a Raquelzinha, meu Pai. Toma em tuas mãos essa família, trabalha, te entrega em tuas mãos a Ana Beatriz, meu Pai. Converta a cada dia o coração da Ana Beatriz a ti. Toma o Tiago, faça uma obra na vida dele. Toma o Jorge, meu Pai. Ó Deus, trabalha na vida de Jorge Alberto. Toma a pastora Genilda, meu Pai, a saúde da tua serva. Visita a sua mãezinha, liberta, salva, cura, meu Pai. Toma em tuas mãos as irmãs da Genilda, o irmão. Toma os sobrinhos, meu Pai. Toma o David, liberta, salva, transforma. Toma, Pai querido Senhor, toda a sua parentela. Te entrego, Pai, tua serva Monique Pedroso Carvalho. Visita a Moniquinha, meu Pai. Visita o Cláudio, guarda ele no seu trabalho. Meu Pai, abençoa o Ian Lucas, a saúde dele. Abençoa, meu Pai, eu te peço, o Joãozinho. Toma o Eric, Pai amado. Toma em tuas mãos o Tiago, Dona Vilma. Toma em tuas mãos Jacira, meu Pai, visita tua serva Jacira, meu Pai, vai abençoando, vai guardando o Mário, toda a parentela da tua serva Monique, do teu servo Carlos, Pai. Cláudio, eu coloco em tuas mãos. Toma o presbítero Carlos, Pai, a saúde do teu ungido, o trabalho do teu servo, vença o que ele não tem podido vencer, meu Pai. Eu coloco diante de ti, ó Deus, trabalha na vida, meu Senhor da glória, meu Pai, das filhas do Cardo, trazendo, Pai, a tua casa, fazendo um grande mover, meu Pai, em meio à parentela do Carlos, meu Pai. Toma os netos, entra com teu poder, o teu agir. Senhor, opera o teu milagre ali na saúde da mãezinha do Carlos, meu Pai, lá em Taubaté. Guarda o povo ali, toma os irmãos, meu Pai, toma a tua serva missionária Cristina, abençoa a saúde da Cristina, toma os filhos, toma a neta, Pai, toda a parentela da Cris. Eu apresento diante de ti, meu Pai, o ministério, a casa dos teus ungidos. Te entrego, Pai, tua serva Jussara, abençoa Jussara, meu Pai. Toma os filhos, toma, Pai, Jamile, toma Miguel, abençoa. Toma a nossa vizinha Luciane, meu Pai, firma a cada dia a Luciane na tua presença. Liberta, Pai, o seu esposo Genésio. Liberta o filho, liberta as irmãs, o irmão, toda a parentela da tua serva. Pai, eu entrego em tuas mãos também, Senhor, meu Pai, a diaconisa Lisboa. Visita Luci, meu Pai. Toma a vida familiar, toma em tuas mãos a vida espiritual, ministerial, as filhas, meu Pai, os filhos, netos, toda a parentela da Luci. Eu apresento a ti, meu Pai da Vitória. Toma em tuas mãos a vida do pastor Messias, a Vaninha, meu Pai, lá no Rio Grande do Sul, o pastor Pacífico, Pai, a pastora Márcia. Abençoa, Pai, esse ministério. Toma o Valtenberg, meu Pai amado Lima, a vida dele, a esposa, os filhos, o trabalho, a vida do Isaac dos Correios, meu Pai, ser com teu ungido, guardando ele, meu Pai, avivando a tua obra. Toma, Pai, sua esposa Ana Paula. Deus amado, restaura o relacionamento, o casamento. Toma a Fernandinha, toma o Samuel, toma o Mateus, toma, Pai, a Gabi, Pai, a Kátia. Faça o teu mover na vida, meu Pai amado, do teu ungido. Toma Eunice Enoque, toma o Luiz, seu esposo, liberta. Toma a Natália, toma a Maria Aparecida, tá? Toma o diácono Noel, os filhos. Visita a irmã Adélia, Pai, o irmão Gilvan. Cura os teus ungidos, toda a família feitosa. Toma em tuas mãos, meu Pai, a vida, meu Pai amado, da missionária Tânia Cristina. Guarda a saúde da tua serva, opera o teu milagre na vida dela, na vida de Alberto. Liberta Alexander, liberta Luiz Alberto. Toma, Pai amado, o pequeno Douglas, meu Pai, a Débora. Toma Tamires, meu Pai, aviva a tua obra na vida da Tamires. Toma o Lucas, meu Pai, conforta o coração do Lucas, a perda, Pai, tão dolorida da sua vozinha, meu Pai. Toma a sua mãe, meu Pai amado, Senhor, consola, conforta. Toma o seu avô, o seu pai, toda a parentela do Lucas, meu Pai.
Entrega em tuas mãos a vida da Odete Justo, meu Pai, toda a família Justo, os filhos e filhas, genro e noros, neto, bisneto, a tia Nazaré. Trabalha, meu Pai querido Senhor, em toda a parentela, na saúde da Odete. Toma Lindinha ali em Niterói, abençoa a tua serva Lindinha, Pai. Visita ela, salva, liberta o Derico, liberta o Vitor, a Paloma, toma a Laurinha, toma a Bia. Toma em tuas mãos, meu Pai, toda a descendência da tua serva Cecília, que já descansa em ti, salvos de perto ou de longe. Toma ali em Cambuci tua serva Ruth, meu Pai, teu servo Berti, a Ramoniquele, o Pedro Henrique, o Alexandre. Guarda essa família, os empregados ali, meu Pai querido Senhor, meu Deus, do mercado. Guarda o sítio. Toma em tuas mãos Michele, liberta, salva, transforma. Liberta o seu pai, liberta o Pitã, a Sirlene, toma a filha. Toma em tuas mãos o Eliésio, Pai, liberta ele, liberta o Vinícius, Pai, a Silvana, toma, Pai, Dona Coca, toda a parentela dele. Te entrega em tuas mãos, Pai, o Luciano, a sua mãe, o seu irmão. Visita o povo ali, a Elaine, meu Pai, a vida do Heitor, toda a sua parentela. Toma a nossa Elaine Alves, Pai, firma cada dia a tua serva na tua presença. Guarda o Zé Carlos nos seus plantões noturnos, Pai. Toma a Giovana, toma a Gabi, Sebastiana, seu José, o André, meu Pai, toda essa família eu coloco debaixo da tua graça, da tua proteção. Toma o J. Alexandre, a sua família abençoa. Toma a Vera Borges e toda a parentela, a Angélica de Tomazinho, a sua família, a Mara de São Mateus, meu Pai. Toma a tua serva, Pai amado, mamãe Cleusa, no Vale da Simpatia, a saúde dela. Tua serva Luzia, meu Pai, toma ela, o J.D. Dias, Pai, toda essa família eu coloco em tuas mãos. A vida do evangelista Luiz Mota, meu Pai, a sua casa, a Rádio ID. Toma Daniele Ribeiro, a Rádio Continental, toda a parentela da Daniele, Pai. O meu trabalho ali na Continental, confirma cada dia. Entra com teu poder, o teu agir. Toma o irmão Antônio, Pai, a saúde do teu servo Antônio, a tua serva Lúcia. Visita eles, meu Pai. Toma os filhos, toma as noras, netos e netas, Pai, toda a parentela do Antônio, toda a parentela da Lúcia. O desejo deles de voltar para o norte, Pai, abençoa os filhos para que todos possam ir, Pai. Toma em tuas mãos, ó Deus amado, a vida do pastor Rosimar, a pastora Ângela, lá em Guaçuí, no Espírito Santo. Confirma a cada dia a tua obra, Pai, na vida dos teus ungidos, toda a parentela do Rosimar, toda a parentela, Pai, de Ângela, a igreja ali, meu Pai, a base missionária. Abençoa o pastor Jorge de Sabarreto, a causa ali na Justiça da Vitória. Toma a Edna, toma a Cíntia, nosso pastor Ângelo Barreto, meu Pai, a sua esposa, meu Pai, amada Alessandra, toda a família Barreto, eu coloco em tuas mãos. A vida da Liliane, o seu esposo, meu Pai, visita, meu Pai amado, o Senhor Raimundo, toda a sua parentela. Toma a tua serva Eunice, meu Pai, Josenice e toda a família. O diácono Gilson, continua confirmando o retorno dele para a tua casa. A vida, a saúde do diácono Arlindo, a obra ali, meu Pai, a Rosângela. Toma em tuas mãos, meu Senhor, eu te peço, a minha cunhada Nina, a saúde dela. Visita, meu Pai. Toma em tuas mãos Juscelino, liberta Raquel, liberta Renata, liberta, Pai, o Oladi, o Olaci, meu Pai, o Adriano, toda a parentela, meu Pai amado, Senhor, da Luciane, meu Pai, toma em tuas mãos a vida da tua serva Kelly Laureano, a saúde da Kelly, o trabalho. Liberta o Niltinho, salva, liberta, meu Pai querido, o Juan, toma o Pedrinho, Dona Cleusa, toma a Jaqueline, meu Pai, visita, Senhor, eu te peço, ó Pai amado, toda a parentela da tua serva. Liberta o Alain, toma a tua serva Edna Maria, Pai, abençoa a tua ungida, vença o que ela não tem podido vencer. Liberta Edilane, liberta o Viana, liberta a Jade, a Lívia, meu Pai, o Felipe, faça uma obra na vida dele. Toma em tuas mãos, meu Pai, eu coloco diante de ti a Janaína da Praça Seca, a Dona Dirce, a saúde da Vanita, faça uma obra na vida da Vanita.
Anita, do Lauro, toma Antônio Geraldo, meu Pai, cura o teu servo, toma Rosemary de Cabuís, toda a sua parentela, o trabalho das mãos, a Glória de Cabuís, visita, Pai, toma Helena Sanches de Nova Cidade, a Lina de Anchieta, meu Pai, toda a parentela, a Durcília, cada pedido de oração, a Márcia da Ibirapuitã, o cantor Eliseu Gonzaga, a Sônia, sua esposa, a Thalita, o esposo, a vida do Marcelo, André e o irmão Malafaia, obrigado pela vida dele, toma a neta, toma a esposa, toma em tuas mãos, meu Pai, o cantor GVC Azevedo e toda a parentela, o pastor Elson Rodrigues e família, a Luciene da Praça Seca, a saúde dela, a cirurgia, o Paulo Henrique, a Thaís, a Cíntia, o João Pedro, a Raíssa, a Ágata, o Derek, Pai, o Miguel, a Neuza Augusta, a Ivone, Pai, a viagem, meu Pai, confirma essa viagem ali para a Itália, toma o Mateu, guarda esse casal, toma o Dário, converta o coração deles a Ti, toma o pastor Davi, a Ellen, abençoa, Pai, eu coloco diante de Ti, meu Pai, cada um que nos tem pedido oração, meu Pai amado Senhor, nesta noite, visita o Teu povo, meu Pai, visita, Senhor, meu Pai, a cada um dos Teus servos, meu Pai, vai cortando todo o laço, vai desfazendo, meu Pai amado, com toda a obra do inferno, dá vitória, Senhor, meu Pai, aqueles que estão com Covid, meu Pai, repreenda todo o poder destruidor desta enfermidade, meu Pai, deste mal que tem vindo sobre a face da terra, entra com Teu poder e com Teu agir, manifesta a Tua glória, exalta, exulta no Seu santo nome, Pai, vença o que não temos podido vencer, Senhor, entra onde nós não temos podido entrar, que o Teu nome seja glorificado, que Teu nome seja exaltado, Pai, ó Deus amado, opera o Teu milagre na nossa casa, na nossa parentela, na vida daqueles que se chamam pelo Teu nome, Pai, ó Deus santo, Deus amado, vai trabalhando, meu Pai querido Senhor, meu Pai, na vida dos nossos governantes, livrando, salvando, convertendo o coração deles a Ti, meu Pai, entra com o Teu poder, o Teu agir, manifesta a Tua glória, exalta, exulta no Teu santo nome, Pai, dá vitória aos Teus ungidos, é a oração que eu faço, agradecida a Ti por tudo, ó Deus, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Muito bem, povo de Deus, chegamos ao final de mais uma live. Amanhã, querendo o bom Deus, nós estaremos de volta, trazendo para você, então, capítulo 15 do segundo livro dos Reis, sempre às 19 horas, aqui pelo Facebook e também pelo YouTube. Entre lá no meu canal do YouTube, se inscreva, dê o seu like, o seu joinha, porque quanto mais curtidas houver, o YouTube vai estar direcionando, apontando esse vídeo para que outras pessoas possam assistir. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa. Vamos à bênção apostólica e em seguida estaremos encerrando então esta live. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai, e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre a vida de todos aqueles que aguardam a sua vinda, e que toda igreja diga amém. E a vitória é nossa, pelo sangue de Jesus. Operando Deus, quem impedirá? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Quem é que nos fortalece, igreja? Jesus Cristo. Quem é que nos fortalece? Jesus Cristo. Agora prometam-me uma coisa, vão prometer? Então tá bom. Sê tu também uma bênção nas mãos do Senhor. Tchau, gente. Beijos e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Uma noite abençoada para cada um dos meus amados e queridos irmãos. Fiquem na graça do Senhor.